de você é o PT. E a gente também reconhece que vive numa sociedade muito baseada pelos famosos algoritmos, né? É a pesquisa na internet, né? Principalmente nos tempos atuais, né? De muita reclusão. E eu sinto, assim, como colocar as pessoas dentro do que é educação ambiental, do que são políticas públicas, do que a gente está falando de fato, né? A Lígia, no começo, citou aí uma série de programas, de planos nacionais e que certamente estão disponíveis, né? Mas eu fico pensando assim, em quem está começando agora, quem não está na bolha do educador ambiental, da educadora ambiental, o algoritmo, infelizmente, ele não favorece, ele não vai aparecer na primeira página do Google, não vai aparecer na timeline do Facebook, infelizmente, né? Tem textos, livros, sites, perfis do YouTube, enfim, recomendações para quem está querendo entender um pouquinho do que é educação ambiental, consequentemente do coletivo, sobre o coletivo educador, né? Tem alguns locais que vocês recomendam para quem está começando a participar desse processo? Sim, olha, assim, quando você falando, eu tenho a impressão de que esse momento atual que a gente vive, através dos encontros virtuais, eu não sei usar muito bem essas linguagens tecnológicas aí, eu chamo de encontro virtual, enfim, prefiro do que live, não sei. Eu acho que por aí é um caminho, eu vejo assim, uma sugestão assim, acompanhar encontros que acontecem, por exemplo, da REAPOP, que é a Rede de Educação Ambiental e Políticas Públicas, e os fóruns, né? Os fóruns da natureza, os fóruns... Agora, o que está acontecendo, hoje nós tivemos uma mesa muito importante, que é o Fórum Pacto pelas Águas na Baixada Santista, promovido pelo FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. E nesses encontros, nessas falas, é justamente por esse caminho mais virtual, que nem sempre tem uma linguagem muito técnica, geralmente é uma linguagem assim que todos podem, né, se encontrar dentro de algumas falas, dentro de algumas experiências. Eu acho que acompanhar esses fóruns e essas redes pela internet, eu acho que favorece muito o entendimento dessa educação ambiental ampla, que está presente no nosso dia a dia, né? Nas políticas de educação, saúde, mobilidade, né? Dentro do território. Então, tudo isso aparece nesses encontros, eu acho que é um caminho bastante interessante. É claro também que a gente tem sugestões de livros, como eu falei, todos esses programas, né, o Programa Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Educação Ambiental e o PROFEA, que é o programa que forma educadores ambientais, eles têm uma linguagem mais específica. Mas, por exemplo, Carta da Terra, alguns documentos, né, o próprio tratado, né, que fala das sociedades sustentáveis, que surgiu na Rio 92, ali a gente tem um norte do que seria a educação ambiental, né? Então, assim, eu acho que esse é um caminho. A minha sugestão é acompanhar esses encontros virtuais das redes de educação ambiental. Muito bem. A Gabi compartilhou aí uma lista de livros que está disponível lá no site da OCA, né? Sobre educação ambiental e políticas públicas. Conforme você foi falando, Lígia, eu também deixei na conversa os links, tanto do REAPOP, mais uma vez, né, é a rede, né, de educação ambiental e políticas públicas, que está fazendo uma série de encontros. Aliás, teve um no final da semana passada, né, acho que foi no início dessa semana, que teve a fala do Marcos Sorrentino falando sobre políticas públicas. Foi muito interessante se assistir, né? E o próprio FUNBEA também está realizando aí, para quem é específico de Bertioga, ter uma conversa em torno do Pacto das Águas, mas não somente isso, as conversas são válidas, porque tem a participação principalmente da Baixada Santista, né? Quando a gente fala em programas de educação ambiental, a gente tem que pensar no regionalismo das questões, né? A discussão de hoje pela manhã, inclusive, foi sobre saneamento básico e a universalização, né? Então tá aí os dois sites, né?
E a Gabi também está complementando aí com alguns vídeos, né, canais do YouTube. Um perfil que eu gosto muito do Facebook, eu não sei se vocês acompanham, é aquele Água Sua Linda. É um perfil que eu acho super didático, né? Ele traduz de uma maneira muito facinha algumas questões que são bem complexas, como gasto, utilização de recursos, né? Através ele faz postagens que são imagens, né? Quase como se fosse um mapinha do conhecimento, assim, né? É um perfil que eu acompanho bastante, principalmente quando eu quero explicar algo muito complexo. Quanto vai economizar de grana com coleta seletiva? E aí o pessoal faz todo um processo ali de conta e tudo mais, é um trabalho técnico bem interessante, né? E eu compartilho, se chama Água Só Linda, é um perfil que tem tanto no Instagram como aqui no Facebook. Legal. Tem também um Árvore Ser Tecnológico também, que fala sobre a arborização urbana, sobre reflorestamento. É bem legal. Desmatamento. É o mesmo, eu acho que são os mesmos criadores. É verdade, né? o mesmo perfil ali de trás. Se eu puder, eu gostaria de um livro que eu estou lendo, que eu acho que resume um pouco assim o que tem dentro das pessoas que tem esse desejo de transformar e quer entender melhor de que forma. Às vezes eu acho assim, a gente precisa saber que modelo de sociedade a gente sonha, na verdade. Esse livro é um livro que está conseguindo traduzir para mim que tipo de sociedade eu sonho, está conseguindo ampliar ainda mais aquilo que eu achava que eu sabia, que eu desejava. Ele se chama O Bem Viver. Tem até um subtítulo, uma oportunidade para imaginar outros mundos. O Bem Viver, chama-se. Qual é a editora? Esse daí é da editora Elefante? É da editora Elefante? É isso, da editora Elefante. O autor é Alberto Acosta. É um livro delicioso, baratinho, custa R$35, e eu acho ele, assim, ele realmente está conseguindo me formatar melhor aquilo que eu acho que eu sonho para todo mundo, né? Eu acho que o educador ele é essencialmente uma pessoa que é otimista, porque acredita na transformação. Qualquer educador, qualquer professor, ele acredita, ele investe na transformação de uma realidade, seja ela qual for. Eu gosto muito desse livro, gostaria muito que as pessoas inquietas pudessem ter acesso a esse livro, porque ele bate de frente. Assim. Pode repetir o título, Cris, por gentileza? O título é O Bem Viver. Espera aí, vou falar completo. O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Mas é só O Bem Viver é o título, tá? O autor é Alberto Acosta. A editora é a editora Elefante. Tá? Vende pela Amazon. Enfim, tem... Não, a Amazon não está tendo a feira do livro da USP agora. Se for compra de livraria pequena, de rua. É bom, gente. Ok. É a dica que eu dou. Dada. Agora cada um procura aí como que... Isso. Compre do pequeno. Gente, tá tendo a feira do livro, né, como a Camila bem lembrou, mas a gente sabe às vezes que a dificuldade econômica de algumas pessoas, né, tá vindo aí mais uma vez aquele negócio consumista lá de Black Friday, né, acho que é esse mês também, mas às vezes é a oportunidade que a pessoa acumula ali de comprar essas coisas, né. Gente, mas eu recomendo a feira da USP porque você pode entrar no site da editora, às vezes ver leituras do mesmo perfil e aí você acaba comprando ali, consegue o mesmo frete grátis, a mesma questão de entrega do que essas grandes redes aí fazem, que às vezes parece muito atrativo, mas não é, porque às vezes tira aí do pequeno produtor de livros, né, da pequena editora. Lígia, ia comentar? Já que a Cris falou em livro, eu não posso ficar atrás e falar deste livro que cadê? Está aparecendo aqui? Apareceu. Apareceu?
Esse daí tem em PDF gratuito, não precisa comprar. Por isso. E ele... Manda o link, Gabi, manda o link. Eu sei que tá os links aí. E ele é interessante, ele está na lista de livros que a Gabi sugeriu, né? Porque ele tem uma segunda parte do livro, ele divide em duas partes, uma mais teórica e a outra, a segunda parte, que mostra exemplos de projetos, de vivências e reflexões na área da educação ambiental. Então, assim, é sempre uma preciosidade. Sorrentino, a Maria Henriqueta, Simone Portugal, Fernanda Correia de Moraes e o Rafael da Silva, tá bom? Também é uma dica legal. Gente, quem estiver nos assistindo, se a gente não conseguir compartilhar agora, não se preocupem, que até o final da live, até o final não, mesmo depois da live, eu vou tentar fazer um arquivo em Drive e tudo mais, aí eu coloco todos os links aí para quem tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo também, porque eu tenho essas referências todas. A ideia é que quem esteja interessada em conhecer um pouco mais de educação ambiental, demos aí N perfis, né? A Gabi também compartilhou alguns vídeos do YouTube. Tem um perfil muito interessante que é do Thiago, né? O Bem Vivendo, né? Que é um site que fala muito das questões ambientais, né? Fez uma série recente aí sobre o agronegócio no Brasil, né? Então é bem interessante. São aqueles vídeos de 10, 15 minutos, super curtinhos, com conceitos muito importantes, mas traduzidos de uma maneira que eu acredito aí que seja o perfil de grande parte da população, de todas as pessoas consigam entender, e se restar dúvida, a gente compartilha aqui e tenta esclarecer, né? O Coletivo Educador Bertioga também está disponível para isso. Quem defende você é o PT.